lembro dos meninos, pequenininho, quando eles, primeira vez que ele chegou aqui em casa, me pediu uma ajuda. E tudo pequenininho. Eu ajudei com todo prazer, em alimento, em roupa. E eu sentia muita dor deles, porque o que eu dava, eu sabia que estava matando a fome deles. Porque o pai deles era alcoólica. E a mãe dele, com tanta criança, e elas vinham tão pequenininhas, que dava dó deles pequenininhos e pedindo, né, para levar para casa, para matar a fome deles. Eles chegavam, eu colocava cuscuz com leite. Conheci todos pequenininhos. Quem conhece é eu, que vinha na minha casa, pedia para não morrer de fome. Criança tudo sofrida. E eles saíam, obrigava a sair para não passar necessidade. E assim eu ajudei, com muito prazer. Um menino tudo bom, obediente, educado. E eu tive o prazer de ajudar essa família, que são uma bênção. Um menino decente, desde criança que eu conheço eles. E eles vinham, né, toda semana. Era tão pequenininho que eles chegaram com as bolsas. Nesse dia eles ganharam mais alimento. Aí pedi uma bolsa para dividir aquele alimento com todos que eram pequenininhos, para levar, né? Porque eles não podiam, de tão pequenininho que era. Era tão pequenininho que eu, meu Deus, chega a dar vontade de eu chorar. E aí eu tinha aqui um cachorro, aí eu saía até na frente da minha casa, para não morder eles, para não pegar as crianças, porque eles eram tão criança. Eu ficava assim meio vergonhoso, acanhadinho de tão pequenininho, mas assim mesmo eu sabia, né? Eu entendia tudo. Sou muito feliz de ter ajudado e graças a Deus nunca faltou nada. Que Jesus abençoe eles. Peço muita felicidade, muito deles todos ter uma bênção divina de Deus, deles todos serem felizes na vida, que a boa sorte de Deus e Jesus de Nazaré na vida deles todos, porque são uma família decente, quem conheceu desde criança. E Jesus que abençoe, muitas bênçãos, eles todos merecem, que eles todos merecem ter uma bênção muito grande, uma felicidade muito grande nas carreiras deles todos. E eu me sinto feliz um dia que eu saber que eles todos são muito felizes, porque eles todos merecem muito. E dos meninos que estão na carreira deles, né? Que Jesus ilumine a vida deles conseguir realizar os sonhos da vida deles. Eles todos. Amém. Quando a gente chegava na casa do povo para pedir ajuda, eles falavam: e teu pai? Não trabalha não? A gente sempre falava: não, ele não pode trabalhar, porque ele levou um acidente. Aí depois desse tempo foi passando um período e a gente sempre ia. A gente ia de 8 em 8 dias, de 15 em 15 dias. Aí quando foi, pai não estava conseguindo se aposentar, aí ele entrou na cachaça. Por conta do que ele pensava, a gente tudo pequeno, passando necessidade, e ele não podia trabalhar, porque quando ele trabalhava, a perna dele estourava. E ele ficava de cama de novo, não podia andar. Ele dizia: como é que vai ficar? A gente vai morrer todo de fome, não era? Continuou? Deus santo, Deus forte. Quando a gente se controlar, a gente continua.
Só quem sabe é Deus que é assim, não? Verdade. Eu conheci esses meninos chegavam aqui toda semana atrás de alimento, porque tinha uma vida muito sofrida através do pai, que não tinha compreensão, saía no mundo para beber, deixava eles passando necessidade e chegavam em minha casa. Eu tinha muito prazer de ajudar, só não ajudava mais porque não podia. Mas sempre eu incentivava as famílias que quando ele chegasse, por favor, não deixasse de ajudar. Mas mesmo assim, Deus ajudou eles e hoje chegaram em minha casa, eu senti muito prazer. Eu via lá fora as crianças, os meninos, porque nesse tempo que ele chegava aqui, tudo criancinha, era uma coisa de fazer dó. Mas graças a Deus, Deus olhou para eles, derramou bênção, saúde e felicidade para eles. E a mãe dele, hoje ele se acha outra. Hoje chegaram em minha casa, senti muito prazer. E ele chegar, ser outras pessoas, graças a Deus. E peço a meu Deus que Deus ajude ele, que ele seja feliz até o final da vida deles. E o pior, assim, quando a gente tava crescendo, que a gente já tava assim, tipo, já triste de tanto pedir. Aí eu lembro que eu chamei Ruby e chamei Damiana, Dita. A gente já tava grandinha e a gente pegava e colocava Dita. A gente dizia assim: bora, Dita, tu sou pequenininha, tu vai na frente e a gente vai atrás. Aí a gente sempre botava ela na frente, porque a gente já tava grandinha, né? Aí quando a gente chegava na casa do povo, lá na Cumati, eles falavam assim: vem, menino, vem porque não faz vergonha não, pedir não. Vergonha faz roubar. Aí, isso aí, a gente se sentia mais forte, porque a gente já tava com vergonha e a gente tinha medo de levar um não, né? O não a gente já tinha, a gente tava correndo atrás do alimento, porque a gente passou fome de verdade. Aí um dia eu chamei Damiana e Ruby pra ir comigo. Aí a gente foi. Quando a gente chegou em algumas casas, a gente ganhou alimento, a gente foi bem em umas 5 casas, a gente ganhou. Aí quando eu cheguei numa casa, eu gritei bem alto, né? Eu gritei por a mulher, por a dona da casa: sou de casa. Aí ela: oi. Aí eu: sou de casa. Aí eu acho que ela falou baixo, que eu não escutei, né? Aí ela disse: eu vou gritar mais uma vez. Se eu gritar mais essa vez e ela não responder, a gente vai embora. Aí quando eu gritei, aí ela respondeu: é o quê? Aí eu disse: a gente tá pedindo ajuda. Aí ela disse: vamos pedir no inferno? Aí nesse dia, é o quê? Pedindo uma ajudinha. Vamos pedir no inferno. nesse dia eu não consegui pedir de jeito nenhum. Eu disse: eu vou voltar daqui. Aí ele disse: não volto não, a gente vai seguir. Eu disse: vou não, eu não consigo pedir não. Aí Damiana disse: bora descer. Eu disse: eu não vou pedir. Aí eu disse assim: eu tenho fé em Deus, que um dia ela vai correr atrás de mim, não só com um pacote de fruta. Aí, a gente chegando em casa, eu vi o caminho todo pensando. Quando eu cheguei em casa, eu disse à mãe: sua mãe, não vou pedir mais não. Aí me disse: por quê? Aí eu disse: porque uma mulher mandou a gente pedir no inferno. Isso é humilhação pra gente. Eu vou me embora trabalhar. Aí me disse: mas não tenho o que comer, não tem nada pra comer. Ô mãe, tem alguma coisa pra dar pra hoje, mãe? Não tem que comer não, pra vocês não, vocês vão ter que pedir novamente. De novo, mãe? A gente vai ter que pedir de novo. A gente não gosta de pedir não, mãe. Mas tem que pedir, senão morre de fome.
Aí eu disse, eu não vou pedir mais não, não vou mais não. Aí quando foi nos 15 dias, eu disse, se tu não for pedir, a gente vai morrer de fome. Aí eu disse, eu vou só hoje. Se eu não ganhar nada, eu não vou pedir de jeito nenhum. Aí quando eu passei na casa dos pessoal, eu lembro como se foi ontem. O pessoal acolheram a gente super bem, muito bem. Nesse dia a gente ganhou tanto que a gente não pôde trazer, a gente dividiu. Aí quando a gente passou na casa dessa senhora, ela estava varrendo o terreiro, aí eu fui para casa da vizinha, aí a vizinha falou mesmo assim, você não vai pedir naquela casa não, filha? Eu disse, eu não vou não. Eu não vou não, por conta que ela mandou a gente pedir no inferno. Aí ela disse assim, meu Deus, que malvadeza. Todo mundo tem que pensar que vocês estão pedindo não é para se amostrar, é porque vocês precisam, necessitam, e vocês têm fome. Aí eu disse, eu não vou entrar lá não. Aí fui embora, desci pra casa de seu Antonel, desci pra casa dos anjos, fui descendo. Quando cheguei lá em Binanã, ela acolheu a gente bem, deu café, tudo. Aí ela pegou, disse assim, ai meu filho, como é que vocês vão fazer, meu filho, pra levar essa feira que vocês ganharam? Quando a gente chegou lá em Dona dos Anjos, foi bem engraçado. Que ela disse assim, mas meu filho, eu estava esperando por vocês, eu me juntei tudo com a comunidade e fiz uma cesta básica para vocês. A gente já tinha ganhado, porque a gente tinha ganhado pedido de porta em porta, ela ainda tinha feito uma cesta para a gente. Aí eu disse, não tem como a gente levar não, ela disse, faz assim, deixa a cesta para amanhã e vocês levam a que vocês ganham hoje. Eu disse, foi, tá certo. Aí quando a gente voltando, cada carro uma bolsa, porque Dona Binanã, ela dividiu os alimentos pra gente, para o peso ser igual. Porque a gente era pequenininho, não podia trazer a cesta grande, né? Aí, quando eu passei na casa da mulher, ela correu atrás de mim, ela disse, ei, pega aqui o alimento. Ela me negou naquele dia um pacote de fubá, e ela vinha com 2. Ela vinha com 1 quilo de feijão e uma fubá. Aí eu disse, eu não quero não, porque se você não der de bom coração, não vai me servir, não vai servir a você. Aí ela disse assim, não minha filha, mas depois que eu te neguei, depois que eu neguei a você naquele dia, eu passei muito mal. Aí, tá vendo? Foi Deus que tocou no coração dela. Foi. Aí ela se arrependeu, aí deu mais do que aquele que ia dar naquele dia a vocês, deu mais, tá vendo? Foi. Quando ela negou a gente esse alimento, eu passei esses 15 dias sem ir lá na Cumati. Aí eu disse, a gente vai pedir agora na Pororoca, porque é próximo da casa da gente, e eles não sabiam que a gente pedia, porque a gente nunca ia pedir lá, porque a gente tinha a escola, a gente tinha vergonha de ir para a escola e os meninos tinha um menino rebelde e eles ficavam dizendo assim, tu será um hospidão. Aí pra gente era humilhante. Aí a gente não ia pedir na comunidade pertinho da gente, a gente ia pedir fora, pra ninguém saber. A situação era muito fraca, mas vai bicho eu vejo agora, primeiramente abaixo de Jesus, se criaram todos eles meninos honestos, trabalhador, atende todo mundo, família direita, já se viu Jesus, que agradeço muito a Jesus, a bondade de vocês e o assistência que Deus deu a vocês. E é interessante hoje em dia que a sua família dessa qualidade de vocês. O pai era daquele jeito, fraco, trabalhador, mas era uma situação muito sofredora para criar 7 filhos. Aí é interessante hoje a gente vê a condição da família deles. Muito obrigado. Eles vieram aqui, a minha mulher sempre era viva, deu um trocinho a eles porque eles precisavam. Jesus agradeceu muito, e a gente hoje em dia, ajudando quem precisa, está fazendo a caridade assim. E agradeço muito vocês, que dessa família de vocês é difícil criar 7 filhos na condição que está hoje, deu tudo gente de boa, gente de direito, cuidadosa,
trabalhadeira, foi sofredora, mas Jesus abençoou toda a família de vocês. E criou a família de qualidade, família de respeito, e qualidade de família que não tem quem diga, foi criado desse jeito. Menino, Deus só a eles, mas foi Deus do bom coração, e graças a Jesus não fez falta. Se tivesse dado mais coisas, não tinha fazido falta, porque quem dá de boa vontade é abençoado de Jesus Cristo. Aí quando a gente foi lá pra... A gente passou na Pororoca, né, pedimos, aí foi quando a gente só ganhou mais fuba. Era o que o povo tinha pra dar a gente. Aí a gente chegou lá em Seu Antônio Novinho. Chegando lá em Seu Antônio Novinho, ele perguntou: o que vocês ganharam? Aí a gente disse: a gente ganhou fuba. Aí Maria foi e disse assim: Maria disse assim, foi mesmo, só ganhou fuba. Aí ele disse assim: foi, eu lucrei muito feijão esse ano e eu vou dar meio saco de feijão a esses meninos. Vocês não podem carregar de uma vez. Vocês vêm buscar. Vocês levam um bocado hoje, quando acabar vocês vêm pegar o resto, até vocês poderem com o restante. Aí eu lembro que ele deu meio saco de feijão. E ele disse: quando vocês chegarem na casa dos outros que for pedir, vocês digam: eu já tenho feijão. Mas se você tiver uma farinha, um açúcar, uma fuga, eu aceito. Mas o feijão a gente já ganhou. Aí a gente fez isso. Tanto na Pororoca como na Cumati. Vinha pedir comida, o povo ajudava a cuidar, que a mãe não podia, o pai era fraco também, não tinha trabalho. Aí para inteirar a comida pedia nas casas, né? Dos conhecidos, dos amigos, tudo pedia. E todo mundo ajudava com prazer. Porque é melhor a pessoa pedir do que roubar, né? Depois foi crescendo, né? As coisas foram melhorando, tudo foi ficando mais fácil. Foi os filhos crescendo para trabalhar, para ajudar, dividir na feira. Não fosse vontade, ela criou os filhos todos. E aí foi crescendo, a vida deles foi melhorando mais, que eles foram crescendo, puderam ajudar a mãe na feira. Assim, ela criou os filhos tudinho sem precisar de tamanho na lei, né? Criou com honestidade, né? O que podia dar, ela deu. O que não podia, a outra ajudava, né? Depois ela recebeu o salário, aí melhorou a vida dela, dando comida melhor para os filhos. Mas mesmo assim, ela criou os filhos tudo. Hoje em dia eles agradecem pelo que a mãe sofreu para cuidar deles. A gente passou 3 meses sem precisar do feijão, que ele deu de bom coração. Lembro também de uma senhora que, assim, eu acho assim que quando a gente tem para dar, a gente dá. Agora quando a gente acha que aquilo não serve pra gente, não é pra gente dar àquela pessoa. Lembro que eu cheguei numa casa, eu, Rumi, da minha Neidita. A gente chegou na casa da mulher, a gente pediu a ela, e ela disse assim: eu não tenho nada pra dar hoje a vocês não, mas tem umas batatas que eu botei ali na cocheira ali, e se vocês quiserem olhar e ver o que presta e o que não presta, aí vocês levam o que presta. Era um chiqueiro Que não era de vara, né? era. Aí tinha a cocheira para chegar no chiqueiro. Aí ela jogou lá dentro e ela mandou a gente caçar. Eu lembro que quando eu cheguei lá, tinha uma batata grande assim. A gente era pequeno, pra mim era grande a batata. Aí eu tava lá atolado na lama dos puicos. Aí a gente peguei uma batata e limpei ela direitinho, coloquei dentro da bolsa. Aí levei pra casa. Você lembra, mãe? Me lembro. Aí botei no fogo. A batata era boa, não tinha puigão não, que tem bicho. Aquelas que tem bicho, sou não como não, mas ela deu, era boa, deu para comer. E ela mandou vocês pegarem o chiqueiro dos puigos. Foi. A gente era um menino bobo, não era se fosse um menino mais esperto, não era que dizer: não, a gente não come nada que esteja no lama um pouco, mas a gente tudo inocente, morrendo de fome, a gente não pensa 2 vezes não. Peguei, ficamos felizes com a batata que a gente achando. E deu pra gente cozinhar e comer a batata, matar a fome da gente. Sofremos muito. A gente não tinha um armário pra gente colocar os alimentos que a gente ganhava.
era uma onca, não era, mãe? É. Essa onca, quando ela estava cheia, era 15 dias, não era, mãe? É. Quando era meia, 8 dias, não era? É. Essa era a medida que a gente tinha, não era? Era. Para saber o tempo certo de impedir. Tinha dia da gente ir para a escola sem comer. Tinha dia da gente não tomar café. Não tinha nem açúcar para fazer o café, não era? Mãe fazia chá pra gente. A gente falava, mas mãe, mais chá, aí é um pouco açúcar, não tem açúcar não. E foi sofrido, foi sofrido. Eu lembro uma vez também que a gente se recusava aí por causa que tinha logo no começo a gente passava nas casas, não tinha cachorro bravo não, mas parece que depois a gente começou a ir com mais frequência, teve um senhor que começou a amarrar o cachorro na frente da casa dele, um cachorro preto bravo. Aí toda vez que a gente passava, a gente não ia na casa dele não, porque o cachorro era já se soltando para pegar a gente. E a gente tinha medo, muito medo desse cachorro, mas lembra que a gente, não era, mãe? Era. Ah, mãe, tem um cachorro bravo lá. Aí depois o homem começou a soltar o cachorro, toda vez que a gente passava, aí o cachorro já estava esperando a gente na estrada. E a gente corria para dentro dos matos, se espalhava para um canto, outro para o outro, e o cachorro pega, mas não pega, se espalhava a fuga no meio da estrada, depois a gente saía catando, depois o homem saía para fora e brigava. É sofrimento. Amém. A gente tinha medo, muito medo, por isso que a gente já ia assustado, né? É, tem um cachorro preto muito bravo, o homem passa para deixar ele solto. Eu lembro que a gente começava a pedir no homem, que a mulher que a gente viu agora há pouco disse que é filho de Zé Paizinho. Aí depois a gente ia em João Fulô, aí entrava naquela varedinha dentro do mato, saía lá em Antônio. E nos tempos de inverno a mulher de Antônio na ilha colocava uma bandeja de pinha pra gente comer. No tempo da goiaba mesmo, que tava a gente pra catar goiaba, a gente achava bom. Raramente a gente, né, mãe? Raramente a gente sabia o que era um pão ou uma bolacha, né, nesse tempo. Não sabia não. Eu lembro que a gente chegamos, Toinuca, né, na beira da estrada, chegamos na casa da mulher, ela perguntou se a gente tinha tomado café, a gente disse, não, a gente tomou café não, a gente tomava café sempre, mas era café limpo, né? Assim, eu vou colocar um cafezinho aqui pra vocês. Aí assim, vocês querem pão? Eita, pão, hoje vai ser bom demais, sentei na mesa, todo mundo feliz, E a gente tá tão esperando ela lá fazendo lá um café na cozinha, depois ela veio, mas era com pão de milho, os pão de milho a gente já tava cansado de comer já. Mas foi bom ainda, que a gente tava com fome. Porque ela falava pão, né? Era, às vezes a gente ganhava 7, 8 pacotes de fuga, eu lembro que a gente chegava em casa. Aí a mãe começava, a gente chegava em casa cansado, jogava lá no meio da sala. Aí a mãe ia contar. Tem quantos pacotes de fuga? Aí começava a contar, né? Aí às vezes tinha 7 pacotes de fuga, né, mãe? Aí a mãe dizia, esse aqui vai pra hoje, amanhã, aí terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, se tivesse 8. Aí dizia assim, pronto, aí quando for de hoje a 8, vocês vão de novo. Se desse pra passar 8 dias, era 8 dias que a gente ia pedir. Se desse pra passar 5 dias, era de 5 dias que a gente ia pedir, né, mãe? É desse jeito. Eu lembro também de outra mulher que a gente ia lá, aí ela tinha um cachorro, era uma cachorra lavrada que ia pegando ela. E foi a gente ia trocando na casa dela, ela dava café a gente, colocava uma pratada de cuscuz com leite, era bom demais. Aí saía com o tempo. Era chovendo, era fazendo sol. E a gente ia alegre, como se a gente ia ganhar uma fortuna, não era? Como se fosse... Era a alegria da gente. Quando a gente chegava com a bolsa cheia, a gente chegava gritando, né, mãe? Eu tinha vez que eu tava lavando pão, tava no terreiro. Aí quando tava perto, mas meu Deus, os meninos chegaram ainda, que será? Eles tocavam com ele. Em tempo de o cachorro ou o gado pegar o menino. Aí eu esperava, aí só via cantando lá dentro da mata. Eu disse, meu Deus, eles vêm alegres. Eu acho que hoje foi bom demais, que os povos deram muitas coisas a eles que eles já vêm cantando. Aí quando é para chegar com a bucha cheinha de comida que deram, acho, ô mãe, você não sabe de nada, deram muito hoje de comida a gente, mãe. Aí eu sabia que você vinha cantando
Aí eu já sabia, você vinha alegre, outra vez ia pedir de novo. Aí, quando a fé chegava um triste e outro chegava chorando. Mas por que você tá tão triste? Porque ganha bem pouquinho. Ganha pouco demais. Mas tem nada não. Mas também, mãe, a gente vai pedir uma casa, aí não dá, com bom coração, e outro não fica achando bom não. Aí, teu pai não vai trabalhar não, é? Senão que ele não pode trabalhar agora não, mas tá perto de trabalhar, ele já tá ficando bom. Aí, Deus queira que ele trabalhe para dar comida a vocês. Aí ele disse, olha, a gente já tá achando linda, né? Che, mas eu vou pedir mais não. Mas a gente vai morrer de fome não. Eu sei, porque pedir é ruim, só é bom pedir a Deus mesmo, mas tem que pedir para não morrer de fome. Aí, quando for de hoje a outro, vocês vão pedir de novo. Mas ele ia, mas não achava bom não. Eu sei que um dia eu fui pedir, meu pai do céu, diga até a traca no coração, eu não... É ruim. A gente que é criança, Tem coragem de pedir não. A gente que é criança, a gente pedia, a gente não gostava não. E principalmente quando a gente estava crescendo. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou mandar o menino pedir, por causa que eu não dá pra me pedir não, que eu não achei bom não. Sim, aí eu lembro também que depois que esse cachorro ia pegando ela, toda vez que a gente passava na casa da mulher, ela ficava no terreiro, para o cachorro não correr atrás da gente. Agora o outro que soltava o cachorro, ele não ficava dentro de casa trancado e o cachorro solto no terreiro, né? Ela disse que era pequenininha. A gente começou na faixa dos 7 a 8 anos. Eu acho que Ruby tinha uns 6 anos. Por quê? Era muito pesado, era uma bolsinha pequena, era muito pesada. Eu lembro que quando eu comecei a ficar assim, tipo, já grandinha, eu já fiquei com vergonha. Ficava com vergonha e dizia assim, eu não vou não, mãe. Eu não vou não, portanto, assim, vocês já estão grandinha, vocês não precisam trabalhar não. Trabalhar com o quê? Com 9 anos? Ah, mas você pode ir pra rua e pode arrumar um trabalho lá. Quando eu ia atrás de caçar uma faxina, quando eu disse, sou pequena. Eu lembro que eu fui lá pra casa da mulher de Antonioca e ela disse assim, eu disse, você não quer que eu faça faxina não na sua casa pra eu não pedir mais? Aí ela foi e disse assim, sou tão pequenininha, meu filho, tu não sabe fazer nada não. Não adianta você vir e não fazer nada, eu não vou explorar você, isso é explorar uma criança. Aí eu disse, não, mas eu lavo um prato, eu varro uma casa. Aí eu disse assim, eu posso vir no final de semana? Aí ela dizia, pode, já que você quer vir, né? Ela me dava R$5, mas já ajudava. Aí depois que eu comecei a ganhar esse dinheiro dela, eu tomei uma decisão. Eu disse, olha, a gente vai pedir mais não. Eu disse, a gente vai pedir mais não. Eu vou embora trabalhar. Aí, não é que sou pequena, eu disse, não. Eu vou trabalhar e tem uma mulher que tá precisando de gente pra tomar conta da casa e ficar com ela, e eu vou ficar, já era uma mulher velha. Aí eu fui e a gente não pediu mãe, porque eu ganhava R$20 por semana e eu ajudava o pai. Quando o pai viu que eu tava trabalhando, aí o pai olhou pra mim e disse assim, não, tu não tá aí trabalhando. Aí eu disse, eu tô trabalhando. Ele tava bebendo e ele não deu fé. Que quando ele tava na ressaca, que ele perguntou a mãe por mim, aí a mãe disse, ela tá trabalhando na rua. Aí ele disse assim, tá não, mas disse, tá. Aí ele disse assim, não. Aí eu vim pra casa, quando eu vim pra casa eu cheguei com os R$20. Aí eu disse, aqui tá, pra ajudar. Aí o pai disse assim, de hoje em diante eu não vou beber mais não. O pai vendia tudo em casa. Eu lembro que ele só tinha uma enxada lá em casa e ele saiu com a enxada e mãe disse, olha, ele vai levando a enxada pra vender, vamos lá atrás dele. A gente deixa a enxada e ele vinha atrás da gente, a gente corria pra trás e ela foi-se embora com a enxada. Vendia até o shot, ele vestia doido pra tomar uma. Ele não se controlava. Era alcoólatra mesmo. Ele tentava, ele dizia que não ia beber mais,
E de repente ele já estava bebendo e tomava. Aquilo tomava conta ele não tinha o equilíbrio dele mesmo. Bastava ele beber uma dose, no outro dia ele não queria mais nem saber de trabalhar. Aí era onde, quando eu lembro, quando eu via pai bebendo a primeira dose, que ele chegava com a catinga de cachaça, eu dizia assim a Rubem, mas vai voltar de novo, né, Rubem? Apesar de tudo, ele era uma pessoa boa, Ele era. O erro dele era que bebia muito, né? Bebia muito, ele não tinha controle dele. Pessoa boa, ele trabalhador, trabalhava quando ele podia, ele trabalhava. Aí quando ele estava trabalhando era um sossego pra gente, era que a gente descansava, né? Ele comprava as coisas, né? Era. Aí quando ele voltava a beber de novo, que começava, aí a gente começava a pedir de novo. E assim, ele, às vezes quando ele estava bebendo, ele chorava, ele dizia, meu Deus do céu, ele não era mãe, ele dizia assim, mas rapaz, parece que a gente vai morrer de fome. Ele até bebe, ele pensava dessa forma, a gente vai morrer de fome, porque eu não consigo deixar de beber. E depois do acidente, Ele ficou doente. Ele ficou doente, as coisas começaram mais A piorar, porque às vezes ele tinha vontade de trabalhar, mas não podia por causa que a perna dele inflamava, né? Inflamava, aí ele se ficava na cachaça. E assim foi o fim dele. Ele mesmo falava, ele dizia assim, melhor morrer do que sofrer. Eu sofro demais. Porque só quem sabe o que eu tô sofrendo com essa perna é eu. Ele teve um benefício, mas só o benefício não estava dando, porque era muita gente dentro de casa para ele sustentar. O benefício dele caiu, por conta que ele não se controlava, né, por causa da cachaça, e ele bebeu, e quando Teca marcou para ele Campina Grande, para ele fazer lá a entrevista lá, quando ele foi ser entrevistado, ele estava com um bafo de cachaça. Aí eles disseram, já que você pode beber, você pode trabalhar. Aí não foi, ele não tirou mais, nem um centavo. Assim, na infância da gente, graças a Deus, todo mundo ajudou a gente. Todo mundo ajudou. Isso aí a gente não tem o que reclamar, não. Muito ou pouco. Muito ou pouco, sempre eles ajudavam. Eu acho que a gente só tem a agradecer a Deus pelo pessoal que fez parte da nossa infância. Tem muito a agradecer a Deus e principalmente aquele pessoal da comunidade de Sítio Cumati, que foi essencial para a sobrevivência da gente, vamos dizer assim, né? Foi um acolhedor, né? As pessoas lá, eles acolheram a gente. Tem a casa da gente ir, eles nem perguntam se a gente tá com sede, né? E outros não. Vocês estão com fome? Eles se preocupavam se a gente tava com fome ou não. E ali chamava pra mesa, né? Que poucos chamam, né? Vamos pra mesa ali comer, né? E eles acolheram a gente dessa forma. Verdade, e ali era a rota principal da gente, né? Quando a gente passa por lá, vem a cena na mente. É como se a gente estivesse em casa, né? Ali quando a gente anda ali, vem toda a cena que a gente passou quando a gente era criança. Não tem como apagar não, da memória não. É muito, muito forte mesmo. E quem lembra do sofá que a mãe deu Antônio deu a gente? Damiana e eu, né? A gente ganhou esse sofá. Isso foi uma riqueza pra gente, a gente tava rico. A gente dizia tão rico. Aí, a gente vai ficar com a sala arrumadinha. Com o sofá daquele na sala da gente. A gente dizia que era novo, sendo usado. Eu dizia que era novo, e a gente tamo rico. Era tudo pra gente, a gente botou... Seu Antônio que deu, foi? Foi. Ela botou na carroça, Maia, o esposo dela, né, seu Antônio, e ela botou e disse, agora vocês empurram. Um leva um pouquinho, outro leva um pouquinho. E foi assim que a gente chegou em casa. Chegou, mas foi difícil pra chegar. No caminho a gente... Era direto, tirando o sofá. Aí sentava, ficava conversando. Tinha os passador, a gente tinha que juntar tudo pra levantar pra cima. Cai, mas não cai. Foi aquilo. Chegamos em casa feliz demais. Todo mundo queria dormir em cima do sofá. Foi uma infância muito sofrida. Mas, graças a Deus, estamos aqui para contar a história, né? E alguns, né, que participou dessa jornada da gente, alguns
tá vivo ainda para contar a história. Graças a Deus. Eles estão vivos e outros viajou para fora, não mora mais no lugar, né? Mas os que tá ainda tão bem, graças a Deus. A gente encerrava na casa de uma mulher que ela sempre dava a bolsa da gente, né? Pra ver o que a gente tinha ganhado, porque se a gente ganhasse muita coisa, assim, tipo, muita fuba, ela dizia, falta um macarrão. Se a gente ganhasse muito arroz, com fuba, ela dizia, então eu vou dar ali um temperozinho pra vocês fazer o molho do macarrão. Ela tinha essa preocupação. Vocês ganharam café? E ela dava ali o pouco que ela tinha. Ou se dava calçado, roupa. E essa mulher teve um tempo que ela deu um óleo já com aquele negócio segurando, vai? Foi, ela deu. Ela deu do jeito que tava lá, ela disse, isso facilita pra vocês. Muitas vezes a gente ia pedir feliz, porque a gente sabia que a gente ia ganhar e ia matar a fome da gente. A gente ia ter o que comer. Pra gente era uma diversão. Pra gente era uma diversão. Sim, a gente não tinha tipo, o pensar de que ia ser humilhante, né? Que a gente ia pedir pra não morrer de fome, mas que não é bom pedir, não. É triste, é triste. Hoje eu não nego nada pra ninguém, não nego não, porque o que eu passei, eu não quero que outras pessoas passem. E nunca me faltou. Às vezes quando a gente ia pedir, que a gente ganhava pouquinho, aí a gente olhava triste. Às vezes vinha um cantando na frente, né, que vinha com os trocinhos na frente, e os que vinham atrás vinham chorando às vezes. Você lembra, mãe? Eu me lembro. Você ficava triste, dizia que não ia pedir mais. Aí eu pensava assim, se não for pedir mais, assim vai morrer tudo de fome. Aí eu ia para entrar em casa chorar, para vocês não verem, para não dar desgosto. Aí se visse eu chorando, eu chorava tudinho. Aí ficava mais eu chorava escondido, só Deus sabe. Verdade. Só Deus sabia nesse dia que vocês diziam que não ia pedir, porque eu pensava que ia morrer tudo de fome. Eu lembro quando a mãe dizia, vocês têm que pedir. A gente não morrer de fome. Não, só falava isso. A gente ia, porque ia mesmo, era na marra. Era na marra. Ou ia morrer de fome. Aí era o jeito de ir. Levando carão ou não, né? Muitas pessoas, às vezes quando a gente levava, tipo, uma pessoa dizia assim, eu não tenho, e porque vocês mandam o pai de vocês trabalhar? Mas só que não entendia que pai não podia, tinha vezes que pai não podia, né? E a gente era obrigada a isso, senão a gente ia morrer de fome. É a realidade. Tinha pessoal que quando dava alimento, dava um cacho de banana, eu lembro banana na caixa, uma banana desse tamanho, que a gente saiu comendo e contente. Tudo alegre. Tudo pra criança é bom, né? Tudo. Mas o que entristece uma criança é negar. Porque ela não entende. Ela entende que ela foi ali para ganhar, né? Para ganhar aquele alimento para levar para casa. E não ganhar é saber que amanhã não tem o que comer. A coisa mais boa do mundo era a gente ganhar banana. A gente comia logo no meio do caminho logo. Era. Mas a gente ganhou banana e cadê? A gente já comeu. A gente comia logo no meio do caminho.